Bem-vindos de volta. Entramos agora na segunda parte desta sessão, dedicada às tendências globais que moldam o futuro da indústria e da economia. Vivemos um tempo de reconfiguração das cadeias de valor, competição tecnológica entre blocos económicos e aceleração da transição energética e digital. Para analisar o que tudo isto significa para Portugal, contamos com três personalidades. Começo por então chamar ao palco o Dr. Paulo Portas, antigo Vice-Primeiro-Ministro, antigo Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros e uma voz importante, obviamente, na análise da geopolítica e da economia. Caro Nuno Lameiras, caros dirigentes da Associação, caros colegas de painel, são dois Antónios que eu admiro e respeito, e caro Sr. Diretor-Geral, caros inspectores, aprendi com o Dr. Adriano para não fazer gafes demais autoridades civis, militares, religiosas e adjacentes presentes. Eu vou tentar explicar aquilo que me parecem ser tendências num mundo exageradamente volátil, imprevisível e juridicamente inseguro, mas também com oportunidades, no espaço de 15 minutos. Xerincou. E então, vamos ver se eu consigo. Vou fazê-lo de forma o mais sumária possível. Coisas que nós já sabíamos e o ano 2025 confirmou ou reafirmou. Primeiro, os Estados Unidos já não vencem uma guerra comercial com a China como venceriam há 25 anos atrás. As coisas são o que são e os Estados Unidos não se deram conta que a China tem duas armas particularmente poderosas de dissuasão de uma tensão direta com os Estados Unidos. Tem um volume relevante de dívida externa americana e tem 48% das reservas mundiais, 70% da produção e 90% do processamento de terras raras, dos 17 elementos das terras raras. Bastaria isto para perceber que não vale a pena fazer um conflito clássico com a China, too late, too little. Porque a China tem a capacidade de causar enormes dificuldades, nomeadamente no setor económico que faz a América crescer, que é o das companhias de internet, o das companhias digitais, com o uso massivo de inteligência artificial. Se olharem para a Bolsa, é o que lá está. Mas a China tem um poder enorme, de modo que os Estados Unidos, 2 vezes em 6 meses, subiram o tom e tiveram de recuar. Em condições normais, esse facto, essa dependência pode ser um estabilizador. Porque significa que nenhuma das partes está interessada em que as coisas corram muito mal à outra. O segundo ponto que eu queria sublinhar é que é curiosamente uma infirmação do que se dizia sobre a República Popular da China. A China tinha como objetivo, bastante assumido, ultrapassar a economia americana em 2028. Estou a usar os prazos dados pela Goldman Sachs, entre outros. 2033, 2040 e deixou de haver prazo. O que é que eu acho possível, não me atrevendo a dizer que é provável? É possível que a China já não ultrapasse nominalmente a economia americana e o tema não é económico, é demográfico. Se os demógrafos das Nações Unidas, que são respeitados, estiverem certos, a China terá no final deste século metade da população que tem hoje. Passará de 1.400 e pico milhões de habitantes para 757. Eu apelo apenas ao vosso raciocínio. O que é que isso significa? Não tanto do ponto de vista do Estado de Providência, como nós pensaríamos na Europa, porque não há nada comparável com o que nós temos na China, mas o que é que isso significa do ponto de vista de mercado de trabalho? E a necessidade absoluta que a China, que não conhece imigração para ajudar a resolver o problema,
a necessidade absoluta de robotizar massivamente e de utilizar de forma muito extensiva e expansiva a inteligência artificial. Fixem este dado, 1.400 milhões para 757 milhões, até ao final do século. O terceiro fator que eu consideraria interessante é que os Estados Unidos descobriram, a meu ver tarde, que o sistema tecnológico da China estava mais próximo da posição competitiva americana do que os americanos pensavam. Eu costumo dizer metaforicamente, uma manhã abriram as janelas em Silicon Valley e perceberam que os chineses estavam à vista. Não confundir sistema científico com sistema tecnológico. O sistema científico chinês falhou estrondosamente durante a pandemia. Não há uma única vacina ou remédio chinês sujeito ou submetido a reguladores internacionais. Mas o sistema tecnológico é bastante mais competitivo do que os americanos pensavam. E o coração da competição entre Estados Unidos e China vão ser duas coisas básicas: tecnologias altamente sensíveis e minerais e terras raras. Minerais críticos e terras raras. É nestes dois espaços que tudo se vai jogar e os Estados Unidos perceberam que os chineses estão mais perto. Há 3 tipos de rankings que se podem consultar. Eu sigo-os com muita frequência por dever profissional, sobre quão longe ou quão perto os chineses estão dos americanos. E, infelizmente, nenhum desses rankings elenca, por enquanto, a Europa como uma das potências competitivas. São aqueles que medem o número de citações ou publicações científicas, são duas coisas diferentes. Aqueles que medem as patentes tecnologicamente disruptivas que já foram entregues na Organização Internacional da Propriedade Intelectual, na WIPO. E se olharem com atenção, por exemplo, o Bruegel Institute, que é um belíssimo instituto de Bruxelas, fez uma análise em 3 áreas muito sensíveis: inteligência artificial, computação quântica, semicondutores, e repararão, por marcas, não por bandeiras nacionais, que na inteligência artificial, confirmando o que já se sabia pelas patentes registadas na WIPO, que na inteligência artificial os chineses estão à frente. Depois é preciso decompor isto, como é evidente, e em 15 minutos não posso. Mas, segundo, que nos semicondutores os chineses estão atrás. E nisso há um fator que é muito relevante, chamado Taiwan. Já voltarei. E terceiro, na computação quântica, por enquanto os Estados Unidos estão largamente à frente. Para vos dar um outro exemplo, há um think tank muito respeitado, perto da China e, portanto, com medo da China, australiano, o WASPI, que avalia regularmente mais de 60 tecnologias altamente sensíveis. O que aconteceu nos últimos 25 anos é inimaginável. A China tinha liderança em 3 das 60. Agora, os Estados Unidos têm liderança em 7 das 60. Não há nenhuma outra bandeira que se qualifique em primeiro ou segundo, mas para terem uma noção, a China é líder em tecnologias, em materiais de nanoscala, é líder no 6G. Os Estados Unidos são líderes, se não derem tiros no pé, por exemplo, na indústria do medicamento e em terapias novas, inovadoras. Mas é muito impressionante, se vocês olharem, eu acho que o WASPI inflacionou um pouco o pessimismo para que os governos percebessem o que é que estava a acontecer. Mas isto para vos dizer, é nesta competição que as coisas se vão jogar, e não se esqueçam que, infelizmente, há uma diferença fundamental, por enquanto, entre o Oriente e o Ocidente, e, em particular,
entre a China e o hemisfério norte é que os chineses, pela natureza do seu regime e pela cultura que herdaram, têm paciência e pensamento de longo prazo. Lamento dizer, eu acho que o hemisfério norte, que são democracias, estão consumidos por irrelevâncias diárias que impedem qualquer discussão fundamentada e racional sobre questões estruturais a médio e longo prazo. E enquanto nós não percebermos isto, os chineses observam e avançam. O terceiro fator que eu gostava de chamar a atenção o quarto, aliás, tem a ver com as dificuldades europeias. Eu, nessa matéria, sou um seguidor do Sr. Draghi. Se eu pudesse, punha-o a mandar. Porque ele sabe o que quer. E tem fundadamente razão naquilo que quer. E tem autoridade, porque ele, com umas poucas palavrinhas, salvou o euro. O Sr. Draghi basicamente elenca, não é preciso ler o relatório todo, eu aos meus alunos de mestrado exijo a leitura do sumário, para ver se percebem. A Europa tem que resolver 4 assuntos, não vou detalhar, todos difíceis, uns mais difíceis do que outros. Primeiro, o tema demográfico da Europa, que é muito sério. A Europa tem uma idade meridiana de 44 anos, Portugal tem uma idade meridiana de 47. Isto absolve metade das discussões. Nós não temos alternativa a fazermos alguma coisa contra o declínio demográfico que a Europa tem. O segundo tema, de que se fala muito pouco, mas em que a inteligência artificial, se nós não perdermos o comboio, pode ajudar-nos muito, tem a ver com o déficit de produtividade da Europa relativamente aos Estados Unidos. A Europa tem um gap de 20% por hora trabalhada face aos Estados Unidos. E Portugal, em concreto, tem um duplo gap, 25% em relação à média europeia e 20% em relação aos Estados Unidos. Devia ser a nossa prioridade e a contrapartida dos acordos de rendimento. Devia-se fazer à alemã, explicar, isto é um assunto muito sério, nós só conseguiremos ter salários médios líquidos decentes, com subidas de produtividade, e isso tem que ser por acordo entre os parceiros sociais e perceber o que é a economia real hoje em dia, que não é a mesma coisa de há 40 anos atrás. Bom. Terceiro problema, que está linkado com o da produtividade, inovação. A Europa, em 2018, sem ninguém dar por ela, saiu do pódio. Portanto, hoje em dia, se vocês usarem uma das medidas essenciais para medir a inovação, que é quanto é que cada país investe, setor público e setor privado, e muitas vezes, como Portugal, setor privado e setor público, quanto é que cada país investe em research and development, em pesquisa e desenvolvimento, quanto é que cada país investe em N tentativas que falham para chegar a uma solução inovadora que se converte em produto e que vai para o mercado. Sendo que a aliança entre o capital e a ciência é um facto natural nos Estados Unidos e é um facto quase pecaminoso na cultura europeia. Não vale a pena comentar a China, porque manda nas duas partes, portanto não há problema conflitual. Estados Unidos, 3,6% do PIB em inovação. Mais do que em defesa. Japão, 3,3% do PIB. O país mais velho do mundo, mas o segundo mais inovador do mundo. O problema da Europa é oposto, ou é diferente. Estamos a envelhecer e a deixar de inovar. As duas coisas ao mesmo tempo são muito complicadas. Terceiro, China, 2,6%, Europa, 2,3%. Relativamente estancada. Nós crescemos 0,1% nos últimos 10 anos. E isto é muito sério, porque isto tem muitas consequências económicas e é no coração da inovação que vai estar a economia do futuro, como é evidente. Portanto, demografia, produtividade, inovação e depois as nossas muito queridas e desastrosas barreiras nacionais ao funcionamento do mercado único. Os Estados Unidos têm tarifas para o exterior e nós temos barreiras para o interior. Cada vez que, não vou referir-me ao sistema financeiro, que eu conheço menos bem do que outros amigos que aqui estão, mas, quer dizer, cada vez que alguém quer comprar um banco noutro país, vem o regulador nacional dizer que não pode ser. Todos podem ter razão,
Mas tudo junto não é possível, porque nós continuamos com um mercado que podia ter 508 milhões de consumidores e de agentes económicos e que é fragmentado. Como é que nós queremos ganhar escala sem alguma agregação? Porque é que nós temos 27 reguladores farmacêuticos nacionais, com toda a franqueza? Criámos a EMA e temos 27 reguladores nacionais. Serão necessários, eu podia dar-vos outros exemplos, mas dou-vos o que Mário Draghi cita sobre a defesa. Nós temos tanques produzidos na Europa. 14 modelos. Os Estados Unidos têm 2. Portanto, agora, é assim, da política dos Estados Unidos, nós dependemos, mas são os americanos que tratam desta questão das barreiras nacionais, ou tratamos nós, ou ninguém trata por nós. São estes os pontos que eu acho que fazem a Europa ter que escolher entre ou reforma. Se não reforma, declina. Não é uma intempérie moral. Nós podemos escolher ser irrelevantes internacionalmente e sermos o melhor museu para visitar no mundo. Mas eu não creio que nós vivamos bem com essa memória nem com esse futuro. Depois gostava de chamar ainda a atenção para uma questão que me parece evidente na política energética, na transição energética, que é isto. A Europa que só corre um risco, é de ficar quase sozinha no Acordo de Paris, ter excesso de seguidismo em relação aos Estados Unidos, que neste sentido, nesta matéria, não faz sentido. Eu tenho um princípio básico que usei sempre na vida. Nós temos o que temos e não temos o que não temos. Como o professor Costa e Silva vos poderá explicar melhor do que eu, nós petróleo não temos e gás temos pouco. E, portanto, se queremos ter soberania energética, temos que seguir um caminho. Outra coisa é a velocidade do caminho. Eu não tenho dúvidas que o mix energético europeu a prazo será basicamente renováveis, que entretanto se tornaram competitivas, e tecnologias que não estão finalizadas, é o que me dizem, porque eu não sou engenheiro nem especialista na matéria, como o hidrogénio e os pequenos reatores nucleares. Quando há dias o Bill Gates fez um texto no blog dele interessante, que depois foi manipulado indevidamente e ele teve que responder, eu associei o caráter anti-alarmista do texto dele ao facto de ele ser o maior investidor, mas mesmo o maior, na investigação e desenvolvimento dos pequenos reatores nucleares nos Estados Unidos. E se, porventura, essa via de inovação prevalece, podem ter a certeza que nasceu uma nova indústria muito diferente das discussões habituais sobre energia nuclear. Isto apenas para vos dizer que eu acho que a Europa não vai mudar de caminho, mas vai mudar de calendário, como já todos percebemos, para não ficar sozinha. Bom, depois queria ainda dizer-vos que mais duas coisas, porque o tempo já passou e, portanto, é o que se pode. E não é certo, nem se vou dizer como diria um galego. Como sabem, os galegos são pessoas que nunca dão respostas definitivamente afirmativas ou negativas. Dizem, viene tempestad, ponte de perfil. Mas não é seguro que os Estados Unidos continuem a sua política protecionista e isolacionista depois de novembro de 2026. Também não é seguro o contrário. Chamo a vossa atenção que há eleições nos Estados Unidos, parlamentares, de meio mandato, que não costumam ser agradáveis para os governos e, sobretudo, estará possivelmente a maioria na Câmara dos Representantes é de 5 mandatos, a maioria no Senado é de 3, e está aparentemente a verificar-se um fenómeno de economia dual, se pode dizer assim, que é, se olharmos para as bolsas, até há uns dias, rocketing. Sempre guiadas pelas empresas, pelas companhias de internet, plataformas digitais e empresas de inteligência artificial. São essas que estão a mobilizar absolutamente a Bolsa Americana
E os níveis de investimento, eu diria que aquilo está quase a ser uma economia circular, porque elas investem todas umas das outras e têm dívidas umas das outras. Veremos o que é que isso significa a prazo, mas chamo a vossa atenção para uma situação menos benigna no retalho, na manufatura, na agricultura. Ora, daqui a 11 meses acontecerá o que sempre aconteceu nos Estados Unidos. Eu voto com o bolso. E não voto tanto na macroeconomia, voto na microeconomia. É isso que vai decidir. Aguardemos. Não deem por seguro nada. Mas se porventura o atual Presidente perder a maioria na Câmara de Representantes, podem ter a certeza que das 24 horas por dia passará 12 em comissões de inquérito. E o seu poder de decisão fica seriamente reduzido. Finalmente, queria chamar a vossa atenção, entre os problemas que nós temos aqui, mesmo à nossa frente está o urso. Urso, na definição clássica do que é a Rússia ou a União Soviética. Uma das grandes questões do futuro é saber se Vladimir Putin vai ceder à tentação muito óbvia de testar o artigo 5º da NATO. Ou seja, se o deixarem prevalecer na Ucrânia, qual é o passo seguinte? A história diz que ele já fez 8 intervenções em antigas repúblicas soviéticas. A Ucrânia é apenas um caso. E o mais grave. E, portanto, se o deixarem ganhar, e isso depende estritamente da política americana, se o deixarem ganhar na Ucrânia, ele pode ter a tentação de testar o artigo 5º. O que é o artigo 5º? O artigo 5º é o que distingue a NATO de uma ONG. O artigo 5º é o que, em princípio, se algum membro for atacado, todos os outros o defendem. Não, eu aconselharia, muito suavemente, a não querer viver o dia em que esse cenário se coloca. E, portanto, é preciso travar Putin na Ucrânia. Porque se ele decidir aos Bálticos, está a decidir atravessar uma fronteira muito perigosa, que é a da União Europeia e da NATO. E onde vai estar em cima da mesa se os americanos venham defender os seus sócios europeus ou não. E eu preferiria não chegar a esse momento. E a última questão, que é mimética desta, tem a ver com... todos nós sabemos que, à nossa custa, para nosso benefício, depende das circunstâncias, que o epicentro de gravidade económica do mundo passou do Atlântico para o Indo-Pacífico. Mas há uma coisa que se diz menos, é que é possível, cada vez mais, aliás, que o risco político também faça uma migração para o Indo-Pacífico. E isso é que se diz menos. Pensem só no caso de Taiwan. Taiwan acumula risco geotecnológico, TSMC, acumula risco geopolítico, a possível invasão da China, e acumula risco geoeconómico, porque é uma das economias mais interessantes da Ásia, mais livres e mais interessantes da Ásia. Nunca se esqueçam que quando Xi Jinping ouve Ucrânia, lê Taiwan. E o que ele está a fazer, inteligentemente, é medir o que fazem os americanos pelos seus aliados na Europa. Porque farão diferente na Ásia. Num consulado protecionista, ou isolacionista, se quiserem, mais exatamente. E a política americana sobre a Ásia, sobre a China, mudou com Nixon e Kissinger, de forma, a meu ver, muito inteligente, e não se percebeu até hoje qual é a política desta presidência relativamente a Taiwan. Os serviços de inteligência americanos acham que isto pode acontecer até 2027, formalmente pode acontecer até 2049, porque os chineses tinham um triângulo de aquisições territoriais: Macau, Hong Kong, Taiwan. Eles dizem, coisa que Portugal não deve desperdiçar,
que a transição de Macau, de Portugal para a China, é filha de um acordo. E dizem, coisa que Portugal deve observar, que a transição de Hong Kong para a China, do Reino Unido para a China, é filha de um conflito. E, portanto, a única coisa o único orçamento de defesa no mundo inteiro que sobe ao mesmo nível do americano, embora o americano seja muito maior, por enquanto, é o chinês. E com uma diferença, que os chineses não combatem desde o final dos anos 60, quando tiveram uma guerra com quem? Uma guerra breve com a União Soviética, que entrou pelo seu território adentro. E por isso minha última meditação é uma coisa que talvez que as empresas percebem melhor do que ninguém, acho eu. Percebem melhor que os políticos, certamente. Não se conquistam amigos com tarifas. E num mundo multipolar, que tem uma superpotência incumbente, desafiada, e uma desafiante, que é a China, convém não fazer erros trágicos como atirar a Índia para os braços errados, ignorar o que o Brasil é, ou tarifar, como hoje sucede aos europeus, tarifar os aliados de forma mais pesada do que os adversários. É um absurdo, mas um absurdo com poder. Muito obrigado. Obrigada, Dr. Paulo Portas. Como luso-americano, eu devo dizer que o seu discurso foi algo reconfortante. Posso sempre voltar a emigrar. Bom, seguimos. Chamo agora, então, o Dr. António Ramalho, economista e gestor, reconhecido pela sua vasta experiência em liderança financeira e em gestão de grandes infraestruturas. O Paulo Portas tem sempre esta grande vantagem de baralhar qualquer intervenção que alguém queira fazer depois, porque, de facto, com este tipo de cenários, eu diria que é difícil falarmos da geopolítica para aquilo que se reflete nas empresas, que, no fundo, é a preocupação de cada um de nós e, no fundo, é a preocupação de cada gestor, numa altura em que, durante muito tempo, e eu sou dessa fase, a geopolítica era absolutamente determinante em todas as nossas decisões. Curiosamente, nos últimos anos, aparentemente, isso deixou de acontecer. A prova disso é que o Putin ameaça nuclearmente e o Nasdaq sobe 30 pontos. Depois o Zelensky avisa de qualquer coisa e a Apple passa aos 4 trilhões. Portanto, momentaneamente, aquilo que parecia que era o reflexo nos mercados daquilo que eram as condições geopolíticas verificou-se um enorme divórcio. Pergunto mais vezes porquê. E lembro-me sempre desta imagem que o Financial Times trouxe no pós-crise do Covid, em que nos deu, digamos assim, a imagem de uma nova situação a que nós não estávamos habituados. A nova situação é que não havia uma crise sucessiva. Havia uma policrise ou havia uma crise simultânea. Desde aqueles que olhavam para o Putin como o grande problema, aqueles que olhavam para a dívida como o essencial, ou mesmo a inflação e as taxas de juros que nessa altura estavam a subir e não se sabia até quando, até aqueles que imaginavam já os aliens entre nós. Isto é, o nível das crises alargava-se em simultâneo a um conjunto de crises significativas. E não há nada pior para a estrutura de gestão de uma empresa ou de um setor do que a proliferação de crises que não sejam pré-determinadas, porque há crises que nós podemos trabalhar como crises previsíveis. A crise das tarifas é uma crise previsível. Sabemos que vamos ter com tarifas, não sabemos que tarifas existem, se não existem, mas de todas as maneiras sabemos que há um clima protecionista no mercado mais relevante, que é o mercado norte-americano. Mas a verdade é que o que nos preocupa a nós como gestores é um conjunto múltiplo de crises que simultaneamente afetam integralmente a vida das nossas empresas e a situação económica global. Isto foi particularmente relevante porque os últimos 15 anos, eu não sou tão entusiasta do Draghi como é o Paulo Portas,
Mas nos últimos 15 anos, se olharmos para aquilo que foi o crescimento da China perante o bloco ocidental, e agora estou a falar Estados Unidos e Europa, a verdade é que a China cresceu a uma velocidade estonteantemente maior. Em 15 anos, mais que duplicou, digamos assim, as taxas de crescimento que tiveram, digamos assim, os blocos ocidentais. Mas se olharmos para a divergência que existe entre os Estados Unidos e a Europa, e se lhe retirarmos tudo o que é o crescimento do produto tecnológico, os crescimentos são quase os mesmos. Isto é, como dizia o Carlos Tavares recentemente, não há nenhum carro americano que vá competir com carros chineses, nem mesmo com carros europeus. Não há nenhuma indústria significativa na base da indústria 3.0 que seja capaz, nos Estados Unidos, de competir diferentemente do que competia há 15 anos atrás. A enorme diferença é a alteração substancial do ponto de vista tecnológico daquilo que de repente foi um crescimento numa revolução e que não teve paralelo na Europa. E comparar a capitalização bolsista das empresas norte-americanas com a capitalização bolsista da empresa tecnologicamente mais capitalizada da Europa é pura e simplesmente compararmos a 88ª empresa com as 5 maiores ou as 6 maiores empresas de capitalização bolsista dos Estados Unidos. E esse é o aspecto fundamental, é que para além daquilo que foi o crescimento tecnológico norte-americano, não houve adicionalmente nenhuma evolução do crescimento do produto, do ponto de vista industrial, que fosse favorável ao Ocidente versus aquilo que acontecia na China. Quando se fala com os chineses, ou se falarem com os chineses, tudo isto é normal. Os chineses consideram que a Revolução Industrial os retirou daquilo que era o crescimento natural que o per capita representava e, naturalmente, isso foi um interim que acabará, digamos assim, por ser resolvido com a recuperação que seja feita depois disso. Enfim, lembra sempre as palavras quando quiseram finalmente obrigar o vice-presidente da China a confrontar-se com os direitos humanos numa conferência de imprensa que estava impedido de o fazer, e lhe perguntaram, bom, não podendo fazer nós perguntas sobre questões políticas, ao menos gostávamos de saber a sua opinião histórica sobre os valores da Revolução Francesa. Ao que ele respondeu com muita seriedade, ainda é cedo para ter opinião. E isso significa a capacidade chinesa de estabilizar o modelo e de ver a largura, digamos assim, deste processo e a amplitude desta diferença. Porquê que isto é relevante? Porque a policrise ou as crises simultâneas levaram, na minha opinião, as empresas europeias em primeira ordem e as empresas norte-americanas que não tecnológicas a basearem-se num modelo naturalmente processualista. E esse modelo processualista é o resultado dos efeitos de incerteza. Não havendo os valores naturais e não podendo estar centrados nos valores naturais e óbvios, então o melhor é centrar-nos no processo, verificarmos se o processo é o ideal. E os nossos empresários e os nossos empreendedores e a nossa estrutura empresarial baseou-se pura e simplesmente em procurar fazer melhor aquilo que já fazia, de uma forma eficaz. Os KPIs passaram a ser os KPIs do cost income, passaram a ser a eficiência operacional. Já não interessava se íamos para a direita ou para a esquerda, se íamos mais à direita ou mais à esquerda, concentrávamos apenas na eficiência. A eficiência em termos de KPIs intermédios, em termos de cultura de autojustificação e anulação e aversão ao risco processual. E, com isso tudo, a uma subordinação a layers de primeira opinião que se notam muito na função pública, mas que são, ou na atividade pública, mas que são hoje em dia comuns à atividade das empresas. É que quando nós baseamos-nos no processo só, sem qualquer objetivo, a primeira decisão técnica é aquela que é acompanhada por todos os layers de decisão sobre o risco de irmos contrariando essa decisão. E assim como o licenciamento residencial baseia-se na opinião do primeiro técnico da Câmara, que o Presidente da Câmara não tem capacidade para contestar, assim nas empresas a decisão do primeiro técnico é seguida com consequência, porque ninguém quer assumir ou quer assumir a verdadeira estrutura do risco. Só que os modelos processualistas são eles próprios causadores de incerteza adicional, porque eles próprios não introduzem nenhum objetivo estrutural no propósito das empresas.
É por isso que se fala tanto de propósito, é porque não o temos. Isto é, só se fala porque nós, na prática, seguimos um modelo processual de uma forma completamente assente. E isto, sem valores estáveis, significa, além disso, um modelo processual transitório por natureza. E se fizermos um ato de contrição sobre aquilo que se passa nas nossas empresas, vemos que todos nós fomos mais eficazes na gestão dos riscos processuais, que todos nós fomos mais eficazes do ponto de vista da operacionalidade, que todos nós fomos mais eficazes a fazer exatamente o que é que fazíamos agora melhor. Mas isso não altera o modelo de incerteza. E será possível alterar o modelo de incerteza? É que se calhar criámos um modelo de que já não saímos dele. Isto é, a Europa comporta-se com a eficácia natural de operar com custos elevados do ponto de vista de contextos, pelas virtudes sociais do próprio modelo, por várias características que nós temos e que ninguém mais tem, mas a verdade é que somos muito eficientes no modelo, mas somos aquilo que somos. Do ponto de vista do sistema financeiro, isso é típico. Temos bancos muito eficientes, competem completamente em eficiência com qualquer banco americano, mas têm a sua dimensão, a sua especificidade e não saem do que aquilo que fazem. Além disso, o modelo processual, como tem pouca apetência a risco, naturalmente é um modelo que tem pouca tendência de agregação e, mais que isso, que tem pouca tendência de dimensão e que, mais que isso, tem pouca tendência de risco assumido para virtudes substancialmente diferenciadas. A Europa continua a criar talento e onde estamos claramente acima de todos os outros é na criação de talento, mas quando acabamos de o criar, imediatamente o exportamos para países que, obviamente, oferecem a todo este talento uma capacidade de inovação e de assunção de risco que não é possível de assumir na Europa. Por isso, nós temos a Europa que queremos, que é uma Europa acomodada, envelhecida, muito envelhecida, satisfeita, com boas doses de direitos, avessa ao risco, extraordinariamente processualizada. O máximo dos máximos que temos na Europa é a virtude da incumbência, e, aliás, a virtude da incumbência está no exemplo concreto de que fomos os primeiros a conseguir regular a inteligência artificial que, curiosamente, não fomos capazes de inovar e criar. E é talvez o melhor modelo e o melhor exemplo, porque fomos capazes de dedicar energia, capacidade de discussão e até alguma criatividade, pura e simplesmente, a criar uma regulação sobre aquilo que não existe na Europa. E existe a olhos vistos nos Estados Unidos e existe ainda mais, neste momento, na China. E por isso, isto coloca-nos perante inúmeros novos dilemas do ponto de vista de gestão. Ou continuamos assim, o que não é mau, os gestores da Europa não ganham mal, ganham muito pouco em relação aos norte-americanos, pessimamente em relação aos chineses, mas é indiferente, não ganham mal, vivem bem, são satisfeitos e são apreciados. Até duram mais que os gestores norte-americanos. Os Shermans nos Estados Unidos estão a durar 5 anos e os CEOs estão a durar 3,5 e, portanto, nós cá conseguimos mais ou menos melhor que isso. Portanto, é razoavelmente estável e acomodamos-nos a este modelo. A resposta a isto pode ser várias. Primeira reflexão que vamos ter que fazer, sem respostas, entre gestão de curto e gestão de longos, e isto é um processo que nos vai afetar, a gestão de stakeholders ou a gestão para shareholders. Eu lembro-me que na última reunião que tive no BCE sobre governação, estávamos 100 banqueiros de referência, portanto, dos bancos sistémicos, para falar sobre governação, e tenho a impressão que só às 7 da tarde houve alguém que fez uma pergunta sobre os shareholders, porque tudo o resto se falou, os stakeholders, os reguladores, os clientes, tínhamos que responder a toda a gente. Ninguém na governação se lembrou de quem punha o capital. Pequeno detalhe. O capital era quase obrigatório. O acionista era quase uma parcela do processo. A gestão de processos vezes a gestão de objetivos finais, assumindo que os objetivos finais podem levar, digamos assim, à destruição dos modelos processualistas que nós estamos a seguir. Ou a gestão pela ação e a gestão pela inércia. Isto é particularmente relevante, só para vos explicar, porque do ponto de vista da organização de um Estado, ao contrário do que parece, os problemas estão na cultura estrutural e não estão no elemento essencial. E eu dou-vos um exemplo que vocês todos percebem. Portugal é um país notável na criação de empresas, porque pode criar uma empresa na hora. Como sabem, já vendemos Portugal com base na criação da empresa na hora.
É uma prova de péssimo gosto, porque ficamos sempre com um nome perfeitamente miserável, porque tem que escolher o nome existente no Registro Nacional de Pessoas Coletivas, mas, enfim, a questão estética poderia ser resolvida por essa grande vantagem. Pois eu convido-vos a criar uma empresa na hora e depois abrirem uma conta no banco. Porque vão demorar seguramente 3 a 4 meses a abrir uma conta no banco, com todo um conjunto de papelada que nunca ninguém viu nem percebeu, dentro do quadro da regulação processualista que o modelo regulatório determinou. Toda a eficácia do sistema de criar a empresa morreu. E, no entanto, isto não há nenhum ministro que resolva, não há nenhum Estado, nenhum Gonçalo Matias que avance. Pura e simplesmente é um problema estrutural do nosso modelo societário e que, se não conseguimos resolver, não retiram ou não retira nenhum benefício da própria estrutura organizada. Tenderemos outra vez a... Já não falo da gestão para a inércia, porque, sobretudo na coisa pública, todo o modelo de incentivos é não faças nada, que não te vai acontecer nada, se fizeres alguma coisa te pode acontecer, portanto, o melhor é ficares como estás. Mas, enfim, esquecendo isso, porque existem sempre pessoas diferentes, a verdade é que nós vamos ter que refletir de novo a gestão do ponto de vista dos modelos de governação, dos modelos de incentivos, a determinação da escala de prioridades e, sobretudo, a verificação se o nosso modelo não está demasiado centrado na evolução da transpiração para uma certa inspiração e nos falta a capacidade de assumir a convicção da oferta. Eu estou a falar contra mim. Eu, durante muito tempo, achei que todo o processo de investimento, por exemplo, deveria nascer da procura. A satisfação da procura. Nós, aliás, criámos-nos à volta da satisfação da procura. Estamos cá para satisfazer a procura. Gostamos de dizer isto a toda a gente. Eu não me consta que ninguém tinha pedido um iPad. Ninguém. Toda a gente se satisfazia com o computador e com o telefone. A verdade é que os bárbaros da inovação vêm da oferta, vêm da capacidade e convicção de criar bens diferentes, vêm da capacidade de inventar, de renovar, de criar ideias que ninguém posicionou sobre elas. E por isso, eu deixo aquilo que eu acho que são as 6 grandes ideias que um gestor vai ter que valer, porque é o longo prazo que nos determina. Primeiro, a deglobalização, que é, no fundo, uma macro-regionalização, como o Paulo diz muito bem, porque nós já falamos com toda a naturalidade em blocos económicos hoje em dia distanciados. E isso vai ser uma realidade. E essa realidade traz, em relação a Portugal, algumas vantagens competitivas, porque o nearshoring nos aproxima, digamos assim, de um modelo que foi aquele que escolhemos há uns anos atrás, mas, sobretudo, o friendshoring, o shoring de confiança, nos coloca perante um país que é muito patamar de capacidade de intervenção internacional. Nós, é verdade que temos amigos, mas, sobretudo, não temos inimigos. E, sobretudo, nesse sentido, somos bastante confiáveis. É uma plataforma boa, porque está junto, digamos, a uma segunda plataforma, que é o Atlântico, que, de facto, perdeu a sua importância, mas, ainda assim, nos aproxima de mercados muito mais amplos do que aqueles que temos. Depois, naturalmente, vamos ter uma revolução estrutural e industrial baseada na inteligência artificial e nas mudanças significativas da inteligência artificial. Eu tenho mais medo das dúvidas que se vão colocar sobre a inteligência artificial do ponto de vista político, mas muito pouco do ponto de vista empresarial. Nenhum de nós vai deixar de utilizar, aliás, sabe-se hoje que 70% das empresas já utilizam sistemas, algoritmos com mais ou menos complexidade, mas a verdade é que todas as empresas vão trabalhar sobre a inteligência artificial e isso vai trazer mudanças significativas, nomeadamente na estrutura de trabalho. Ainda recentemente um pai de um amigo meu dizia que, com uma filha que estava em Direito nos Estados Unidos e um filho que era médico em Londres, graças a Deus, o mais novo era canalizador e tinha uma empresa fantástica que já ganhava imenso dinheiro. E a verdade é que ele o dizia convictamente, porque as estruturas manuais vão ser bem mais difíceis de superar do que as estruturas da massa cinzenta. Depois vamos ter que trabalhar com o envelhecimento. É uma inevitabilidade. Nós vamos todos envelhecer e envelhecer mais saudáveis. O que significa, basicamente, uma estruturação completamente diferente da sociedade. Não são os 47 anos que nos afetam. O que nos afeta é não termos os filhos. Porque a verdade é que nós vamos viver cada vez mais. Portanto, aquela ideia de que o sistema geracional podia trabalhar com um período para aprender, um período para trabalhar e um período para descansar, esqueçam, morreu. O modelo não suporta este tipo de estrutura. Vai ter que alterar-se. Vamos trabalhar uma transição energética e eu aí estou muito de acordo. É indiferente se ela nos dá jeito ou não dá jeito. É fundamental para a Europa, porque a Europa é lá que pode trabalhar
profundamente, e para Portugal é uma vantagem competitiva que já temos e que podemos continuar a ter e a desenvolver. Sobretudo, ainda por cima, com o benefício da evolução tecnológica do solar, que trouxe o preço para um valor extraordinariamente mais competitivo. E, portanto, uma área onde vai ser fundamental aquilo que o eletrodigital puder dar, quer do ponto de vista dos equipamentos, quer do ponto de vista das ligações. Vamos ter que conviver com o modelo da ESG. Podemos dizer que a velocidade vai ser diferente, podemos dizer que o modelo vai estar em ataque durante algum tempo, mas, inevitavelmente, o modelo centrou-se já num conjunto de valores que têm que ser seguidos de uma forma adequada. É claro que os excessos do ESG e as suas derivas excessivas vão trazer um sistema pendular do ponto de vista de tempos, mas a verdade é que é fundamental acreditarmos que os modelos de sustentabilidade são os modelos geracionalmente obrigatórios para preservar o mínimo de recursos que permitem o mínimo de preservação. O meu pai, que Deus tem, sempre me disse: filho, há muitos valores que nos escapam. E nós, como católicos, temos uns, outros têm outros. Há um que vai sempre sobreviver, que é a sobrevivência da espécie. Não há nenhuma espécie que tenha tendência de autodestruição que seja inteligente. E por isso, nós, em última instância, vamos ter que preservar a espécie. E a espécie só se preserva se preservarmos os recursos e os fizermos de uma forma inteligente. E, finalmente, porque não gosto de dizer aquilo que penso, mesmo quando ela é contraditória com tendências gerais, meus senhores, vamos ter mais papel do Estado. Quer gostemos, quer não gostemos. A idade e o envelhecimento, a exigência de intervir na transição energética com níveis de investimento significativos, com o nível de endividamento atual já não permite que seja feito de outra maneira, vai inevitavelmente impor maior eficiência, mas maior presença do Estado. E por isso é que a gestão do Estado é um elemento mais central, às vezes, do que discutir se ele é grande ou pequeno. Porque a eficiência do Estado é trazer também para o setor o conjunto de incentivos necessários para que este dinheiro que é ali alocado seja eficaz. Porque é que isto é fundamental para todos nós? Por uma razão muito simples. É a nossa única certeza, é trabalhar a longo prazo. Porque se ficarmos nos curtos, pura e simplesmente saímos daqui sem saber o que é que acontece amanhã. Além disso, hoje é um dia importante, porque como o Trump vai estar com o Ronaldo, não sabemos o que é que sai dali do ponto de vista de soluções práticas. Agora há uma coisa que eu sei. E o que eu sei é que se tiver uma linha de condução, estou convencido que as nossas empresas e os nossos empresários poderão voltar a gerir com o máximo de incerteza possível, mas de linha de direção fundamental. E não se esqueçam que as empresas é o último dos relevos e das estruturas intermédias em que as pessoas, de facto, se estruturaram, se desenvolveram e que não teve qualquer quebra durante todo este período recente. E por isso, estas são as minhas 6 ideias, são aquelas que eu acho que nos vão orientar durante os próximos anos e só acredito nelas porque tenho de acreditar alguma coisa como objetivo final para as empresas. Muitíssimo obrigado. Obrigada. Dr. António Ramalho, peço que se sente aqui e que o Dr. Paulo Portas se junte ao seu amigo das finanças. As 3 primeiras à direita. Estão bem, aí estão bem, fiquem aí. E eu devo dizer, Dr. António Ramalho, que eu gosto muito do meu iPad. Um computador não dava muito jeito. Agradeço a quem pensou dele. E finalmente convido agora a subir ao palco o professor António Costa Silva, que é antigo Ministro da Economia e do Mar e especialista em energia e geoestratégia. Obrigado. Conseguem abrir isto? Ok, obrigado. A garganta já não é. Obrigado. Foram muitos discursos, então. Sim. Muito boa tarde a todos. Queria agradecer muito o convite da AGEF para estar aqui presente esta tarde, cumprimentar os meus brilhantes companheiros aqui de painel que fizeram 2 excelentes intervenções. Na minha intervenção vou focar sobretudo naquilo que é o tema desta conferência, que é o futuro da indústria eletrodigital em Portugal.
e o que é que ela pode contribuir para alavancar o desenvolvimento da economia portuguesa e projetá-lo para o futuro no século XXI. A indústria eletrodigital, como todos compreendemos, e vocês melhor que ninguém, é crucial no funcionamento da economia moderna. Ela é a infraestrutura invisível que move todo o sistema e, portanto, tem múltiplos setores, que estão aqui todos representados, intervém em tudo o que é a distribuição de energia. Não há rede de distribuição de energia, que é fulcral para o funcionamento das sociedades, sem a indústria eletrodigital. Intervém na transformação que está a fazer-se na matriz energética portuguesa, com a transição energética e o desenvolvimento das energias renováveis. É crucial para a eletrificação da economia, que é uma tendência incontornável nas economias mundiais e que é fulcral para fazermos face à transição climática. É essencial para a mobilidade elétrica, com todos os dispositivos que desenvolve. É crucial para tudo o que é a robótica, a virtualização dos processos industriais e tudo aquilo que está relacionado com a automação. É também crucial na iluminação e, atenção, é o suporte essencial para a grande tecnologia que vai mudar a economia no século XXI e que se chama inteligência artificial. Eu estou profundamente convencido que a inteligência artificial é a eletricidade do século XXI. Vai ter o mesmo impacto na produtividade total dos fatores de produção que as grandes tecnologias do século XX, como a eletricidade e também o telefone, o laser, o computador e o próprio motor de combustão interna, tiveram na produtividade total dos fatores de produção. E se olharmos para a economia portuguesa hoje, ela tem vindo numa sequência extraordinária de desenvolvimento, a meu ver. Em 2022 cresceu 7%, é o maior crescimento desde 1987. Voltou a crescer 3,1% em 2023, sempre acima da média europeia. Voltou a crescer 1,9% em 2024, acima da média europeia. E este ano vai provavelmente crescer entre 1,9% e 2%, acima da média europeia. Há muito tempo que não tínhamos 4, 5 anos consecutivos com esta tendência que é crucial. E esta tendência é alavancada por um conjunto de ativos, desde logo o extraordinário desenvolvimento em múltiplos setores das empresas portuguesas, a resiliência dos nossos empresários, a capacidade de se adaptarem às mudanças, e também foi alavancada por um conjunto de políticas públicas, sobretudo no que concerne à formação e qualificação de reforço dos recursos humanos e a questão das infraestruturas. E, portanto, o país está hoje face a esta encruzilhada, a este caminho para o futuro, e o que é preciso é um grande choque de produtividade na economia portuguesa. Isso é absolutamente essencial, e esse choque vai vir do papel crucial da indústria eletrodigital e do que ela pode promover para disseminarmos toda a onda de tecnologias digitais na economia e propulsionarmos a aplicação da inteligência artificial no país. E o país tem todas as condições para fazer isso. Por que é importante este choque de produtividade induzido pela disseminação das tecnologias digitais? Porque nós temos todos os indicadores da economia que estão a funcionar relativamente bem, mas o PIB per capita continua muito abaixo da média europeia e, atenção, a produtividade aparente da hora trabalhada em Portugal está significativamente abaixo da média europeia. Eu digo sempre que há 6 fatores, é um hexágono de fatores que está hoje a operar na economia portuguesa e que a está a transformar a olhos vistos. Mas, às vezes, como dizia o George Orwell, o mais difícil de ver é o que está exatamente à nossa frente. Nós temos o primeiro grande fator deste hexágono, é a capacidade exportadora do país. Atenção que em 2022 chegamos, em termos das exportações, a valerem 50% do PIB. Em 2008, as exportações valiam 27% do PIB. É uma trajetória impressionante ao longo destas décadas. E atenção, uma economia cada vez mais exportadora é uma economia cada vez mais competitiva no espaço internacional. Há uma galáxia de cerca de 50 mil empresas em Portugal, que se chama a nossa galáxia de ouro das indústrias exportadoras, que exportam para 100 ou mais países do mundo. E isto é realmente notável. O segundo ponto que está a transformar a economia portuguesa é a força de trabalho. Nós temos mais de 5 milhões de pessoas a trabalharem em Portugal e, pela primeira vez na história, 34% destas pessoas têm formação superior. Quando elas chegam ao chão de fábrica, o impacto é muito grande. Porquê? Porque estão mais ativas na reconfiguração das cadeias produtivas, no desenvolvimento dos produtos, na busca da inovação, na interface com outras indústrias, na reconfiguração do marketing, na reconfiguração do poder exportador das indústrias nacionais.
O terceiro fator é a inovação. E bati-me, sobretudo quando estava no governo e quando o primeiro-ministro anterior me pediu para desenhar o Programa Nacional de Recuperação da Economia e a visão estratégica que foi traduzida no Plano Nacional de Recuperação e Resiliência. Bati-me muito pela inovação, porque a inovação é fulcral para a competitividade do país. E há dias fiquei muito contente quando a União Europeia fez um estudo e coloca Portugal exatamente no topo dos países da União Europeia que mais investiram em inovação entre 2021 e 2023. E isso é fulcral porque está a dar resultados. Onde é que podemos ver esses resultados? Nas patentes. O país subiu 7,6% o seu registro de patentes em 2022, subiu 5,6% em 2023, subiu 4,4% em 2024. Estamos a registrar cada vez mais patentes e elas vêm não só das nossas universidades e dos centros tecnológicos, mas sobretudo das empresas. Isso é crucial para a transformação. Depois, o quarto fator muito importante é a capacidade de atrair investimento direto estrangeiro. Nós estamos, como foi aliás aqui mostrado na apresentação do estudo da Ernst & Young, nós estamos no top 10 europeu na atração de investimento direto estrangeiro. Praticamente cerca de 3,6% dos investimentos que chegam à Europa vêm para Portugal e Portugal está com uma capacidade de atração de investimento estrangeiro que está cada vez mais a solidificar-se. Depois há a diversificação da economia. Sou das pessoas que não concorda com a ideia que a economia portuguesa é só turismo. Não é. Em 2022, o setor que mais contribuiu para o crescimento da economia portuguesa foi a nossa extraordinária indústria de metalomecânica, fabricação de máquinas e de equipamentos. E depois a indústria de componentes, que produz e serve a indústria automóvel. A indústria de componentes cresceu 13 mil milhões de euros nesse ano. Atenção, entre as duas estava o turismo com 21,1, que é um setor fundamental que devemos preservar e desenvolver, mas a nossa indústria de componentes está a crescer 3,8% ao ano, quando em muitos países da Europa ela está em retração, e hoje não tem um carro a circular no espaço europeu que não tenha um componente, pelo menos, produzido em Portugal. Portanto, é uma das indústrias também resilientes. E depois vem a agroalimentar, que está a crescer e crescer de forma significativa, com a modernização de toda a infraestrutura produtiva, com a adoção das tecnologias digitais e até com o desenvolvimento do novo paradigma das fazendas digitais. Depois, o último fator, que é fulcral para nós, é o surgimento de empresas tecnológicas. Entre as 20 maiores empresas portuguesas que nós temos hoje, 7 ou 8 são empresas tecnológicas, que não existiam algumas há alguns anos atrás. E estas empresas, o que é que trazem à economia portuguesa? Trazem a sua rede de parceiros internacionais, a sua rede de investidores. São empresas que nascem quase à escala global. Isso dá outra dimensão à economia portuguesa e galvaniza múltiplos outros setores. Depois queria referenciar, e foi um ponto que quando desenhei a visão estratégica, que o anterior Primeiro-Ministro me pediu, quais eram os fatores em que o país podia apostar. E o primeiro era exatamente a conectividade. Defendi, contra muitas visões negativistas que às vezes existem no país, que Portugal é um país absolutamente central no Oceano Atlântico. Em lugar de andarmos a repetir que somos periféricos na Europa, vamos olhar para o que nós temos. O recurso geográfico é um dos recursos maiores que Portugal tem. E eu defendi que a centralidade atlântica de Portugal devia ser jogada neste século, com investimento desde logo na nossa rede dos portos. E há uma agenda mobilizadora do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência para a digitalização dos portos nacionais. Quanto mais efetivos e eficientes forem os portos, mais podemos alavancar as exportações. Mas depois é a questão do oceano. E o oceano tem a ver não só com aquilo que se passa à superfície, e grande parte do comércio mundial hoje continua a ser feito por mar, mas é o que se passa abaixo da superfície do oceano. E o que é que temos hoje em termos da conectividade no país? O país é absolutamente central na geografia dos cabos submarinos. Estamos ligados à América do Sul, à Fortaleza, através do Cabo Ela Link. Estamos ligados à cidade do Cabo, através do Cabo Equiano, que são 11.700 km, com várias ramificações no continente africano. Estamos ligados ao norte da África e à Ásia, com os cabos Medusa e Tu-África. E a Google está a instalar um cabo que está ligado aos Estados Unidos, às Bahamas e a Portugal. E porquê que defendi acerrimamente este modelo? Porque das investigações que tinha feito, há uma corrente de economistas que é muito clara. 1/3 do crescimento da economia mundial nas próximas décadas vai vir dos centros de dados, do tratamento da informação. Os dados são o petróleo deste século
no sentido em que vão mover toda a economia. E, portanto, conseguimos atrair nesse período cerca de 8 mil milhões de euros para os centros de dados da Start Campus em Sines, e a nossa Ministra da Energia e do Ambiente anunciou há dias que tem mais 30 propostas, com mais cerca de 40 mil milhões de investimento de grandes companhias internacionais. E vimos o anúncio que a Microsoft fez na sequência da sua presença no Web Summit. Todas essas alavancas podem potenciar o país para o futuro. Mas depois há outros elementos que são fulcrais. Porquê é que estamos a conseguir atrair tanto investimento? Porquê é que Portugal está no radar de alguns dos investidores internacionais? E fiquei muito contente porque no estudo da Ernst & Young diz que 77% dos investidores internacionais considera Portugal um dos países em que potencialmente é atrativo para a reindustrialização. E isso é muito significativo para nós. Um dos polos fulcrais, um dos nossos ativos mais importantes é o talento nacional, são os recursos humanos. Portugal é um dos países topo na União Europeia a formar engenheiros, dos que mais formam engenheiros por ano e engenheiros de altíssima qualidade. É evidente que perdemos alguns, mas há outros que ficam e para mim também não me confrange muito as saídas se nós compensarmos com a atração de estudantes internacionais para as nossas excelentes instituições universitárias e do ensino que temos em Portugal e que é outro extraordinário atrativo. E, portanto, este conjunto de valências está a catapultar o país para um ciclo de desenvolvimento que pode ser importante. E para esse ciclo ser importante, nós temos que reconhecer que a digitalização é absolutamente crucial. E há um estudo recente da Porto Business School que diz com muita clareza que a digitalização e a aplicação dos sistemas de inteligência artificial podem representar cerca de 13% do crescimento do PIB português e, atenção, podem gerar um valor acrescentado bruto de 90 mil milhões de euros. Portanto, é extremamente significativo o que se pode passar a este nível. E, finalmente, antes de entrar propriamente nas políticas, quer públicas, quer europeias, que eu acho que nós temos que nos bater para mudar, queria referenciar que, relativamente, portanto, a todas estas questões, nós temos um elemento importantíssimo para situar relativamente ao futuro. Era uma das variáveis que olhava sempre com muita atenção quando cheguei ao Ministério da Economia. Qual é a capacidade que Portugal tem hoje de exportar produtos de alto valor acrescentado? Produtos tecnológicos de alto valor acrescentado. E essa capacidade tem subido ano após ano. O que é que são produtos tecnológicos de alto valor acrescentado? São produtos eletrónicos, exatamente para todo o sistema de telecomunicações. São máquinas e instrumentos elétricos. Tudo o que tem a ver também com a indústria eletrodigital. São ainda drones, radares, equipamentos para satélite e é a nossa excelente indústria farmacêutica e de produtos farmacêuticos. As indústrias que produzem bens tecnológicos de alto desenvolvimento e alto valor acrescentado são também fulcrais na mudança do país. E isso está a acontecer, tem que ser reforçado. E muitos destes bens têm diretamente relação com a indústria eletrodigital. E, portanto, quando agora vemos, em termos de políticas, o que é que o país deve fazer e que trabalho deve fazer em relação à União Europeia, em termos destas políticas públicas, qual é a primeira? É combater a obsessão regulatória que existe em Portugal e na União Europeia. E atenção que eu sou favorável à regulação. Eu acho que deve existir regulação. Mas a Europa entrou aqui numa obsessão regulatória que é absolutamente impressionante. Quando era Ministro da Economia e apercebi-me com as queixas das empresas sobre esta obsessão regulatória que existe na União Europeia, pedi aos meus serviços que fizessem um levantamento dos últimos 4 anos, quantos regulamentos foram feitos pela União Europeia relativamente à economia. E foram 3.500. E eu levei este número diretamente ao Conselho de Competitividade da União Europeia, onde travei grandes batalhas e disse, meus senhores, nós temos que discutir aqui a competitividade da Europa. E uma das razões porque a Europa está a perder competitividade é esta obsessão regulatória que atinge tudo, todos os setores. E a Europa, como aliás o António Ramalho mostrou aqui, tem esta obsessão, até já desenvolveu o regulamento de inteligência artificial. Vocês sabem quantas patentes de inteligência artificial que se patenteiam no mundo são europeias? São 7%. O fosso tecnológico da Europa está-se a agravar não só nas patentes de inteligência artificial. Nós, nos anos 90, reparem, a União Europeia produzia 23% dos microchips. Os microchips são cruciais para toda a transformação tecnológica. Hoje produz menos de 6%. Nas 20 maiores empresas tecnológicas do mundo, só há uma europeia. Estamos a falar aqui dos centros de dados, só 1/10 dos dados
produzidos na Europa são tratados na Europa. E quando olhamos para as indústrias de serviços digitais, de software, da cloud, os americanos dominam 75% do mercado mundial e a Europa só 6%. E, portanto, eu confrontei os meus colegas, nós temos que mudar não só o sistema de inovação, porque a Europa sabe usar dinheiro para fazer ciência, mas não sabe usar a ciência para fazer dinheiro. Temos um problema aqui, porque não conseguimos converter isto em empresas de grande valor acrescentado e, portanto, tem que ser tratado. E, felizmente, depois o Conselho também discutiu com o Mário Draghi e com o Enrico Letta e já irei lá. Mas a questão da opção regulatória é crucial. A discussão que houve no Conselho de Competitividade tive muito apoio, por exemplo, da Alemanha. Nós fixamos uma meta, eu propus reduzir 40%. Nas negociações que, entretanto, se desenvolveram, chegou-se a 30% ou 25%, ainda não percebi porquê. Mas depois também disse aos meus colegas no Conselho de Competitividade, e agora quem é que vai reduzir a regulamentação? Vai ser a máquina burocrática europeia. E eu estou inquieto com isso. Há um extraordinário escritor norte-americano que se chama Upton Sinclair. Ele disse um dia, é muito difícil explicarmos uma coisa a uma pessoa se o salário dessa pessoa depende de não compreender essa coisa. E, portanto, nós vamos ter aqui um problema e nós temos que estar com todos os olhos postos e espero que o nosso Ministro da Economia, no Conselho de Competitividade, continue esta luta, que é absolutamente fulcral. O segundo ponto é a fiscalidade. Quando era Ministro da Economia, lancei na altura um debate, quer dentro do Governo, quer fora, sobre a fiscalidade que existia sobre as empresas em Portugal. Se estão recordados, caiu o Carmo e a Trindade. Mas, felizmente, a ideia foi fazendo caminho. Fico muito feliz pelo Governo atual ter começado a reduzir o IRC sobre as empresas. E qual é o problema que se passa aqui? O IRC até pode ter uma base moderada, mas depois o nosso sistema fiscal põe taxas sobre taxas de rama estadual. E vocês podem compreender as dificuldades que o Ministro da Economia tem quando recebe grandes empresas internacionais e começa a explicar o nosso sistema fiscal. E, portanto, eles ficam logo assustados com a taxa e depois a gente começa... Mas se fizerem isso, baixa para aqui, se fizerem aquilo, baixa para ali. E o que eu defendo, como dizia o Leonardo da Vinci numa frase extraordinária, ele dizia, a simplicidade é a sofisticação máxima. Nós devíamos ter um sistema fiscal muito simples, eficaz, com a redução da carga fiscal. Mas a luta que há aqui, há muitos decisores políticos que não têm nenhuma experiência empresarial e, portanto, há pouca confiança nas empresas. E nós temos que confiar nas nossas empresas. Porque é que acontece? E eu levava casos de estudo no mundo, quando se reduz a fiscalidade, o que é que acontece? As empresas têm muito mais capacidade, desenvolvem mais atividade económica e aquilo que todos os decisores temem, que é o Estado perder receitas, muitas vezes ganham ainda mais receitas. E as empresas são mais saudáveis e a economia é mais saudável. Portanto, esse é o segundo grande debate e a política pública que tem que ser feita. O terceiro tem a ver com a energia. É outro paradoxo do nosso país. Se vocês forem olhar para os dados do Eurostat, que tem os custos de produção da energia em todos os países europeus, Portugal é um dos países que vem à cabeça. O nosso custo de eletricidade hoje, porque as energias renováveis, sobretudo a solar e a eólica, são altamente competitivas, estão 26% abaixo da média europeia. Mas o que é que se passa a seguir? Entra a gula do Estado e nós pomos impostos que, no fundo, representam 40% do preço final da eletricidade que se paga em Portugal. Há uma parte que é devido ao déficit tarifário, que eu defendo e continuo a lutar para que seja estendido o máximo no tempo. O outro tem a ver com os custos que as empresas pagam por causa das emissões de CO2. E a União Europeia, que regula tudo, não regula isto e permite que a Alemanha ou a França compensem as suas empresas a níveis 10 vezes maior do que pode fazer o Estado português. E, portanto, se nós removermos estes dois fatores ou os atenuarmos, nós temos aqui, na parte da energia, uma competitividade que é absolutamente fulcral. O ponto seguinte tem a ver com a indústria eletrodigital e com o choque que defendo de produtividade para a economia portuguesa. E porquê? Porque quando se analisa o PIB per capita, era outro indicador que seguia muito o Ministério da Economia. Em 2022, quando cheguei, o PIB per capita de Portugal representava 75% da média europeia. No fim desse ano chegamos a 79%. No fim de 2023 chegamos a 82% da média europeia, mas atenção, é da média europeia. E continuamos hoje 16% abaixo. E para nós aumentarmos o PIB per capita, precisamos de aumentar a produtividade, de aumentar o investimento, aumentar a inovação,
aumentar tudo aquilo que são as qualificações e as competências. Mas há outra variável que para mim ainda é mais inquietante, que é a produtividade por hora trabalhada em Portugal. É 71% da média europeia. Compara com 84% em Espanha e, atenção, com 98% em Itália. E, portanto, isto tem que ser mudado. E para mudar, continuar a aposta não só nas qualificações, nas competências, na inovação, na capacidade de gestão, na capacidade de organização. Mas há uma coisa que pode propulsionar a economia portuguesa com um choque de produtividade. É exatamente relacionado com esta indústria e o papel de infraestrutura invisível que ela representa, que é termos incentivos fiscais para disseminar e propagar as tecnologias digitais e, desde logo, a inteligência artificial por todo o sistema produtivo português. E vale a pena, em termos do Governo e do Estado, olhar-se claramente para isso, porque não é possível nós fazermos toda esta transformação digital, a própria transformação energética, quando temos um IVA, por exemplo, das baterias ou dos produtos digitais, que está muito acima, por exemplo, do IVA da restauração. Qual é a racionalidade que isto faz? É necessário sermos racionais em termos das grandes transformações que o país tem que sofrer. Por último, nesta área das políticas nacionais, é a escala. Passamos a vida a dizer que somos um país de pequenas e médias empresas. Desculpem dizer-vos, não somos um país de médias e pequenas empresas. Somos um país de microempresas. 96% das empresas nacionais têm menos de 10 pessoas. As pequenas e médias são 3,6%. E as grandes empresas que são fulcrais são 0,1%. Mas às vezes nós vivemos num país que hostiliza as empresas, sobretudo as grandes empresas. Quando era Ministro da Economia, um dos dias mais tristes da minha vida foi um grande empresário português que teve lucros acentuados nesse ano e quando falou comigo disse: Sr. Ministro, estou com muito receio de comunicar os lucros que a minha empresa tem. E eu estive a discutir com ele, a tentar convencer, mas depois pensei, que país é que estamos a construir? Mas quando vão à Assembleia da República, sobretudo nas aulas mais radicais, o lucro parece pecado. As pessoas não se apercebem que para se distribuir riqueza temos que criar riqueza e dar todas as condições às empresas e aos empresários para essa criação de riqueza se desenvolver e fazer o seu caminho. E vou terminar com 2 ou 3 pontos sobre as políticas europeias. Eu acho que o Conselho de Competitividade é muito importante na União Europeia, como outros conselhos, o Conselho do Ministro das Finanças, para se lutar, muitas vezes, contra as políticas europeias. E aqui, claramente, já mostrei a questão da obsessão regulatória. E atenção, o Mário Draghi, no seu relatório, que viu os regulamentos todos, fala em 11 mil regulamentos, que ainda é mais dramático. Mas as políticas europeias, e também suscitei isso no Conselho de Competitividade, nós temos um dos pilares da nossa indústria na Europa, que é a indústria automóvel. E o que é que a União Europeia resolveu fazer? Proibir o motor de combustão interna a partir de 2035. Desculpem que vos diga, é um disparate. Não se proíbe uma tecnologia. Os americanos têm uma Corporate Average Fuel Efficiency que não proíbe tecnologias, mas estipula níveis de emissão. E as empresas forem capazes de reduzir as suas emissões, têm incentivos adequados. E é assim que nós devíamos tratar a nossa indústria na Europa. E muitas vezes esta obsessão, sobretudo regulatória e proibitiva que hoje se registra na União Europeia, não é boa para as nossas indústrias. E por isso temos este fosso tecnológico a alargar-se. Mas há uma coisa que o Dr. Paulo Portas aqui mencionou e que é crucial, que é o mercado único. Há um relatório que é muito importante, que foi feito pelo Mário Draghi, mas há outro que também é igualmente importante, a meu ver, que foi feito pelo Henrique Letta. E no Conselho de Competitividade nós discutimos com os dois. Reparem, uma das grandes respostas que está à nossa frente, que a União Europeia pode dar, é aprofundar o mercado único. E há um estudo extraordinário do Fundo Monetário Internacional. Como disse o Dr. Paulo Portas, é mais fácil exportar para fora da Europa do que às vezes fazer negócios dentro da Europa. O que é que este estudo do Fundo Monetário Internacional referenciou? O funcionamento do mercado de bens na Europa, que é aquele que ainda funciona melhor, as diferentes regulamentações que existem entre os vários países, a fragmentação, os diferentes contratos, os diferentes procedimentos, significam uma tarifa interna aplicada dentro da União Europeia no mercado de bens, atenção, de 40%. Nós que andamos a protestar contra as tarifas do Trump, e bem. E no mercado de serviços essa tarifa é de 110%. Quer dizer, nós se removermos estas barreiras e se o mercado único europeu funcionar adequadamente, a Europa terá um caminho sustentável para o futuro. Mas hoje, infelizmente, não tem um mercado de energia. Nós só temos 3% de ligações
nos Pirineus entre a Espanha e a França. Portanto, a Península Ibérica continua a ser uma ilha energética. E atenção, eu fui das pessoas que no início deste século foi convidada várias vezes por deputados portugueses ao Parlamento Europeu para ir discutir as políticas europeias. Levavam um mapa que mostrava a dependência dos países do centro e do leste da Europa do gás russo e dizia é fundamental ligarmos à Península Ibérica, estabelecer a rede de gasodutos. A Europa fica com outras possibilidades de colmatar qualquer possibilidade da Rússia usar a energia como arma geopolítica. E os oficiais europeus diziam isso nunca vai acontecer. E aconteceu com consequências muito dramáticas e drásticas para a Europa. Mas agora, algum tempo depois, nós temos ainda ligações incipientes e o mercado europeu da energia não está a funcionar. Mas a mim o que me deixa também muito inquieto é a inexistência do mercado de capitais na Europa. Esperemos que a nossa comissária, que tem essa pasta, consiga fazer aqui um caminho. Não vai ser fácil, mas os dados são incontornáveis. A Europa, apesar de todos estes problemas, apesar daquilo que nós dizemos em termos de críticas, é das zonas mais ricas do mundo. As poupanças dos europeus hoje, no seu conjunto, equivalem a 33 bilhões de euros. É uma quantidade astronómica de dinheiro. Onde é que está este dinheiro? A maior parte está completamente inativo. Só 34% estão em contas operacionais na Europa. E o que é que a Europa faz? O que é que os europeus fazem para investir as suas poupanças? Todos os anos, 300 mil milhões de euros são investidos pelos europeus na economia norte-americana. São investidos bem, porque a economia americana tem as suas virtualidades. Mas como não existe um mercado de capitais na Europa, as nossas empresas precisam de financiamento, precisam desenvolver as suas atividades, têm aqui uma grande possibilidade de o fazer, mas infelizmente isso não está a ser desenvolvido nos tempos atuais. E, portanto, nós precisamos aí também de fazer um grande esforço. E, para terminar, há outra área que também tentei desenvolver, em articulação com muitas das associações empresariais. A Europa é muito restritiva em relação às nossas indústrias, às nossas empresas, mas depois permite que cheguem à Europa produtos que não têm um rastro em termos de emissões de CO2 que é dramático, têm subsídios que é dramático e, portanto, começamos a desenvolver a ideia do passaporte digital. E o passaporte digital é muito importante, sobretudo indexado à trajetória de emissões dos vários produtos que entram na Europa e também dos subsídios. Para quê? Para preservar o chamado level playing field na União Europeia. Concorrência leal. E hoje, ainda há dias, estive no Congresso da Indústria Automóvel e qual é a grande preocupação, por exemplo, nos componentes? A China, que tem uma sobreprodução hoje em múltiplas áreas, parte dos seus produtos já não entram nos Estados Unidos, onde é que está a colocar os componentes? Na Hungria. E quando a nossa indústria, com as outras indústrias europeias, vai falar às autoridades europeias, a resposta é que não podemos fazer nada. Mas como é que não podemos fazer nada? A questão do passaporte digital é crucial para preservar a capacidade industrial que existe na Europa. E sem indústria não há futuro. E, portanto, queria terminar dizendo que acredito profundamente que com políticas públicas certas em Portugal e continuando a luta na Europa para pelo menos nos posicionarmos de forma diferente, nós vamos ter a nossa grande indústria eletrodigital não só como uma infraestrutura invisível, mas como a protagonista do choque digital, do choque de produtividade que a economia portuguesa precisa e para projetá-la para um desenvolvimento ainda maior no futuro. Obrigado. Muito obrigada, professor. Sem mais demora, vou chamar ao palco o diretor-geral da AGEF, Daniel Ribeiro, e que se vai lançar aqui numa mesa redonda, cruzando todas estas vozes. Bem, eu não sei o que é que venho aqui fazer, quer dizer, depois destas três brilhantes intervenções, a minha direção meteu-me aqui num 31, que eu não sei o que é que... Eu acho que aquilo é o tempo que a gente tem, ou é o tempo ou é negativo? Não, é o que a gente tem. É o que a gente tem, é um privilégio estar convosco, estarmos outra vez juntos. Esta associação é feita disto, de proximidade. É um privilégio estar com os nossos grandes interlocutores nas autoridades e na administração pública que fazem o trabalho diário da construção destas políticas, independentemente dos governos, mas também com os governos. Mas há aqui um trabalho constante que é fundamental para tudo o que nós fazemos
E eu queria só dar uma pequena nota que já há dias dei aqui neste espaço, que é, nós fazemos 50 anos este ano, esta associação, fazemos 40 de CEE. Foi assinado ali ao lado. E este edifício foi construído para a primeira presidência da Comunidade Económica Europeia. Não foi à toa que a AGEF também o escolheu para vir aqui. Foi também por isso, porque é simbolicamente este traço de união entre tudo o que vós fazeis nas empresas e o que o país e a Europa faz. Eu fico também muito satisfeito porque estamos, apesar deste contexto internacional de crise e dos nossos amigos com quem falamos do centro da Europa, das redes de associações, aquilo está tudo negativo, felizmente eu olho aqui em Portugal, estamos melhor, mesmo as nossas indústrias estão melhor. Eu sinto que a indústria do material elétrico, por exemplo, se calhar vai acabar o ano com 2 dígitos de crescimento. É interessante. Os bens de consumo também não vão estar negativos, vão estar menos, mas vão estar bem, estão bem posicionados. E, se calhar paradoxalmente, mas de certeza que me ajudarão a responder, estamos todos alinhados num otimismo que me parece um pouco paradoxal. Desde o nosso Presidente, que fez um discurso inspirador a abrir, otimista, desde o seu Secretário de Estado, que está otimista que a gente consegue desburocratizar, simplificar e ter um wallet para as empresas que vai salvar isto. E os meus amigos, com todos digamos, os cartões amarelos que foram mostrando aqui e ali, também me parecem estruturalmente otimistas e a pôr, digamos, acento tónico no otimismo. É quase como se nós não tivéssemos nenhuma dificuldade em cumprir esta centralidade que todos nós concordamos. Isto vai ser um mar de rosas, vai ser uma autoestrada. E eu queria agora fazer um bocado de advogado do diabo, porque eu trazia aqui um cardápio preparado que os meus amigos armadilharam completamente e de modo que já não sei o que é que hei de dizer. Portanto, tenho que fazer um bocado ao contrário. Que riscos é que dizem para a gente evitar? O professor Paulo Portas, na área da geopolítica, nós estamos com grandes ambivalências. Ao mesmo tempo que estamos aqui com investimentos em data centers e como o Secretário de Estado disse, em Sines, com a fábrica de inteligência artificial, temos problemas de empresas por causa dos shortages do abastecimento e dos choques da China com os chips. Quer dizer, afinal, não temos risco, isto vai ser uma autoestrada? Não vai. E também nas empresas. Quer dizer, eu achei extraordinário que o António Amaral nos trouxe, que é, a gente sempre pensa que tem que fazer melhor. Não. Ele vem dizer que a gente não tem que fazer melhor. Vai dizer que a gente tem que fazer diferente. Qual é o propósito que nos falta? Qual é o propósito que nos falta? Se não temos que fazer melhor, isto é, temos sempre que fazer melhor, mas afinal o que é que temos que fazer diferente para conseguir cumprir? Porque isto não pode ser uma autoestrada, senão não estávamos aqui todos a refletir. E da parte das políticas públicas e da energia, o professor Costa e Silva, que foi ministro e tem entregue ao país um conjunto de reflexões posteriores que lhe agradecemos. Isto vai sobreviver ao microciclo da política e aos ciclos, quer dizer, isto tem foco no sistema político ou não? Será que é verdade? Ou será que a nuvem dos dias vai resistir a esta necessidade que nós temos desta centralidade? E é uma pergunta, porque eu tenho que fazer as perguntas todas numa assentada, que temos pouco tempo, que também se calhar lhe queria endossar, e peço-vos que respondam e falem sobretudo entre vós, que eu não quero fugir, que é, estamos com essas auto-Europas do digital bem-vindas, os data centers, as fábricas de inteligência artificial, mas nós, na nossa brilhante equipa de políticas públicas, identificámos foi uma deficiente intensidade de adoção de tecnologias digitais pelas pequenas e médias empresas em Portugal. E, portanto, é algo que vamos também propor ao Governo e que estamos a preparar com os nossos órgãos, como sabem. E há uma pergunta que há dias me fizeram e que alguém aqui ouviu, num debate deste tipo, que é, Daniel Ribeiro, deixe lá disso, que estas coisas dos data centers, isto não pode ser, consome-se tanta energia, que a gente, só o solar, não é? Só o solar, pá, aquilo, isto não pode ser, somos contra isto. Até que a inovação. O professor Costa e Silva gostava também que comentasse. Portanto, eu distribuí aqui um bocado de advogado do diabo, invertendo, falem-me dos riscos, que é para a gente saber o chão em que pisa, e obrigado pelo vosso otimismo. Sim. E por onde começamos? Começam por onde quiserem, se quiser começar por aqui. Começo só por uma coisa. Primeiro, imagine lá o que era o risco político no século XV.
Epá, aqui ao nem lado, consigo, nem na Torre de Belém, neste descobrimento. O risco era não voltar. Portanto, tínhamos um pedacinho de contexto das coisas. Primeiro ponto. Segundo ponto, eu acho que há aqui eu costumo chamar, evocando, aliás, um Nobel nosso, o comportamento, a performance económica de Portugal e Espanha nos últimos 4 anos é uma espécie de jangada ibérica. Porque é como se tivéssemos feito um decoupling do continente. Atenção que a diferença parece começar a reduzir-se. Ou seja, há uma boa notícia, aliás, de ontem, que não me parece que seja otimismo estatístico, que a Europa, que correu um risco grande de estagnação, porque tem a Alemanha como está e tem a França como está, e eu acho que a Alemanha tem mais probabilidades de dar a volta do que a França, porque pelo menos tem um primeiro-ministro que sabe o que quer, que é uma coisa que percebeu quais eram os problemas que a Alemanha, vocês não se esqueçam. Não, a França está a ver se tem primeiro-ministro e os franceses não se consideram nem um pedacinho responsáveis pelo tema da dívida francesa, o que é uma coisa um pouco assombrosa. Quando a gente lhes pergunta com que idade é que eles acham que se deviam reformar, eles dizem 59. É como se não houvesse aumento da esperança de vida. Mas seja como for, o meu ponto é este. A Alemanha, nós neste momento, supostamente em 2000, a última previsão da Comissão Europeia que a eurozona crescerá 1,3%. Nós corremos o risco de ter ficado, sobe 0,4%, isso já não é uma subida modesta, nós corríamos o risco de ter ficado muito rente. Porque não se esqueçam, é a economia francesa, a economia alemã e a economia italiana, de que se fala menos, mas que não sai do 0,4, 0,5, 0,6. E a dívida não se move. Continua em 138%. Portanto, só queria... Onde é que eu acho que é interessante o nosso... há um dado, para além dos dados do crescimento, de que já falámos, há um dado que eu acho absolutamente extraordinário e que tem um valor imaterial, para além do valor material, é a redução absolutamente extraordinária da nossa dívida pública. Nós chegaremos no próximo ano, pela primeira vez em tempos imemoriais, a uma dívida inferior à média da zona euro. Isso é um enorme conseguimento, se nós nos lembrarmos do que nos aconteceu em 2011. E, portanto, também quer dizer uma coisa, é que as outras dívidas europeias subiram. E algumas subiram perigosamente. Pronto, dito isto, sobre um ponto que só queria deixar aqui uma sugestão anglo-saxónica, e os ingleses foram-se embora, também perderam o senso comum, mas há algumas coisas que a gente, sobre esta horrenda obsessão regulatória que tem Bruxelas, que não é um corpo administrativo demasiado largo, o que tem é um fanatismo regulatório, e é muito difícil tirar este fanatismo da cabeça deles. O primeiro instinto é sempre fazer um regulamento. Bem, nós é fazer uma comissão, mas está bem. E eu queria chamar, há um princípio inglês que se usa em muitos sítios, que eu acho que é muito bom. Queres fazer um regulamento, és obrigado a eliminar um. Pelo menos não cresce. Pelo menos não cresce. Chamo a vossa atenção para o Omnibus que foi aprovado na semana passada no Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu costuma votar coisas muito exóticas. Desta vez votou uma coisa lúcida. E atenção que nas duas diretivas da sustentabilidade, relativamente à devida diligência e aos reportes de sustentabilidade, a alteração do perímetro das empresas abrangidas é enorme. Sim. Ou seja, resume tudo isto às grandes empresas. Isso. Diria ao Nuno, e com toda a razão, mas porque é que há tanta incerteza? É inteiramente verdade. Mas como a incerteza continuaria, eu prefiro que ela vá no bom sentido e não no mau sentido. Há uma coisa que eu pergunto a mim próprio, talvez daqui a uns anos a gente saiba. O PRR, que eu espero que seja executado, independentemente do desenho, que eu espero que seja executado o mais que pudermos, porque é uma idiotia dar razão aos países frugais que achavam que os países do Sul não conseguiam executar. Portanto, tudo o que não executarmos, devolvemos. Mas há uma coisa que eu gostava de perguntar, que é, nós investimos 7, 8 mil milhões de euros na administração pública, na digitalização da administração pública.
quantos processos poupamos. Eu acho que devia haver uma métrica, uma grelha de análise do PRR vista do lado do cliente, empresa, família, instituições. Porque uma coisa é fazer um upgrade dos computadores ou um upgrade informático, outra coisa é fazer uma digitalização. E uma digitalização poupa processos. E isso eu não vejo evidente por enquanto, mas espero que um dia possa ser. É só para não tomar mais tempo e deixar aos meus colegas. Já volto a si. Muito bem, muito obrigado. Não sei se quer pegar na minha deixa. Sim, deixa. Eu procuro sempre umas leituras mais simplificadas sobre o modelo para tentar perceber o que é que distingue Portugal. Eu diria que Portugal, neste momento, quer dizer, é quase ridículo que aquilo que eram os países mais problemáticos há 15 anos para a Europa sejam, neste momento, os motores do crescimento europeu. E essa é uma realidade dos últimos 4 anos, o que é verdadeiramente extraordinário e que prova uma capacidade. E vai para quinto, e vai para sexto, provavelmente. Ora, isto significa, basicamente, que o esforço que os portugueses fizeram, e foram os portugueses que fizeram esse esforço, nós hoje estamos em quase tudo na média europeia, até na dívida. Quem diria? Fomos o terceiro país com a maior dívida líquida externa no mundo. Não é na Europa, no mundo. Exatamente. Portanto, passar desse período para um período onde estamos na média da Europa é excelente. Por outro lado, a Europa, quer dizer, nós às vezes somos muito autocríticos, mas a Europa tem uma posição muito equilibrada. Enfim, até um bocadinho desequilibrada. O superávit do ano passado registado são 149 mil milhões, ou 149 bi, o que é um valor que até justifica aos Estados Unidos o problema das taxas e de alguma justificação política para o desequilíbrio que tem nos nossos negócios. Isso não se equilibra com a China ou com os Estados Unidos, porque não é muito importador, ou é muito exportador, e nós temos ali cotas de mercado, digamos assim, entre importações e exportações no trading internacional, na ordem dos 13%, 14% no nível mundial, o que dá uma Europa razoavelmente equilibrada ainda. Qual é o nosso grande problema? E que foi aqui referido já pelos meus dois colegas. Nós temos um gap de produtividade que parece que não queremos resolver. E esse gap de produtividade tem várias razões, e nós devíamos ter isso como essência de Portugal, e deveríamos ter isso como essência na Europa. Na Europa já falámos aqui das febres regulatórias, dos excessos, digamos assim, de intervenções até de algum caráter que devíamos sacrificar em função dos objetivos, até abandonando os modelos processualistas. Até pode ser razoável do ponto de vista de processo. Esqueçam, vamos desenvolver. Tipicamente a indústria automóvel é um bom exemplo, onde a Europa dominava em muitos dos setores e criou, digamos assim, condições específicas para dar, digamos assim, excesso de capacidade e de intervenção aos chineses. Quer dizer, que alguém tenha inventado um carro, ou melhor, que alguém tenha inventado um computador que depois tinha rodas, que era o Tesla, eu ainda compreendo que foi nos Estados Unidos. Agora que nós tínhamos criado um próprio mercado que potenciou aos chineses virem, digamos assim, tirar-nos um bocadinho a liderança, é uma situação absurda. É quase absurda quando nós conseguimos competir com os japoneses, que é uma coisa impressionante. Portanto, de alguma maneira isso é justificado. Agora nós deveríamos, mas é fazer essa leitura em termos portugueses. E em termos portugueses, eu acho que, para além dos elementos que, ou conjuntamente com os elementos que foram aqui dados, nós temos que assumir definitivamente que temos um problema de dimensão das nossas empresas, em todos os setores. Isto é, a indústria eletrodigital pode ser, digamos, a logística até o transporte de energia. É verdade, e é bom que um país como nós tenha as suas especificidades. Os exemplos dos centros de dados é excelente, porque os centros de dados é um novo negócio, não é um negócio antigo. O negócio antigo era um negócio de centros de dados perto das cidades. Era o FLAP-D. No fundo, Frankfurt, Londres, Amsterdão, Paris e Dublin. O FLAP-D. O que acontece basicamente é que já não há capacidades energéticas para suportar a exigência dos centros de dados e, portanto, é preciso criar um wholesale de centros de dados que têm que responder a 3 coisas: energia, pessoas e pessoas que gostem de viver lá, e terceiro, arrefecimento. E isso, de facto, coloca as penínsulas perto do mar como os grandes potenciais de desenvolvimento disso. Portanto, os nossos competidores vão estar ou a Península Ibérica ou então vamos ter que encontrar outras penínsulas por aí que tenham exatamente idênticas capacidades, longe daquilo que são as estruturas energéticas de grande consumo, porque essas assim estão esgotadas. E, por isso, estas são as grandes capacidades, como o turismo também foi uma grande capacidade encontrada logo a seguir ao nosso problema.
Mas temos, de facto, um problema de produtividade e temos de descobrir onde é que este problema de produtividade está. Está não só na capacidade dos nossos trabalhadores, parece que não, porque o talento vai melhorando e a verdade é que isso justificaria uma aproximação. Está no sistema das nossas regras. Eu não vou falar das regras de trabalho, porque parecia que estava a trabalhar em campo próprio, mas obviamente quando nós temos 35% da média dos salários e temos 20% da média da produtividade, estamos a pagar um prémio de risco pelo nosso contrato de trabalho. Isso é uma inevitabilidade, quer dizer, não quero saber como é que isso se resolve, nem vou discutir sobre isso. Mas há um aspecto que é a agregação e as empresas, porque eu penso muitas vezes, nós somos, eu dou sempre muito este exemplo, toda a gente se ri muito comigo, mas a verdade é que nós somos o país que tem mais consumos de cafés de máquina. Os consumos de café de máquina e os consumos de cafés de máquina são feitos em pequenas cafetarias onde trabalha homem e mulher. Eu adorava aumentar a produtividade desses milhares de trabalhadores, mas tenho dificuldade em imaginar. Se me perguntarem como consultor como é que aumenta a produtividade a servir cafés, eu tenho dificuldade. Como é que é mais rápido? Como é que é? Sei uma. Aumentar o preço. E nós trabalhamos mal o preço. Eu não consigo perceber porque é que pago na Dinamarca por um café miserável 3 euros e pago em Portugal 70 cêntimos por um café de belíssima qualidade. E isso é um dos problemas que Portugal tem. É não arriscar e não ter capacidade de trabalhar também a questão dos preços. E a questão dos preços é um dos elementos, porque há uma produtividade é em função do preço. E, portanto, é em função daquilo que é receita. E, portanto, não só a agregação e a capacidade. Eu já arranjei uma opção de inimigos, porque toda a gente gosta de café, já toda a gente a pensar que vai pagar o café mais caro. Mas o que eu estou a dizer, basicamente, é que temos que olhar para a nossa economia dentro deste objetivo. E esse objetivo passa por várias coisas. Passa por distribuir melhor riqueza que nós temos, um sistema de incentivos muito mais orientado e criado à produtividade e à remuneração em função da produtividade, e um muito maior incentivo e benefício à agregação de empresas e à fusão de empresas e à construção de empresas de maior dimensão. Posso só meter uma colherada, Sr. Professor? Porque eu há dias ouvi o Dr. António Ramalho falar de uma coisa que era, e como também foi dito pelo professor Costa Silva, a grande parte das poupanças dos portugueses e se calhar dos europeus está na habitação. Sim. Mais em Portugal. Como é que nós investimos com um sistema de poupanças canalizado para as rendas e não para o capital? Este dilema é um dilema interessante. E eu aprendi consigo, deixe-me dizer. Mas eu só queria meter a colherada, porque só estou a ver aquele tempo ali a andar para trás e gostava também de ouvir o professor Costa Silva. Sim, eu tinha aqui vários pontos, alguns que foi os que o Daniel colocou. O primeiro, como é que isto resiste a miniciclos políticos. Eu estou em crer que nós hoje já somos uma democracia adulta, não é? Oxalá. Portanto, espero que isso se consolide. Evidentemente que há uma franja ou duas franjas do sistema, sobretudo os mais radicais, que espero que nunca tomem o governo do país, senão ainda vai ser pior que o reality show que temos hoje na Casa Branca. Mas, portanto, a questão crucial aqui é, normalmente os governos, quando mudam o ciclo, têm tendência a chegar e fazer tudo de novo. Vimos isso durante muito tempo em Portugal, penso que isso hoje está a esbater. E queria só recordar aqui uma frase que eu acho extraordinária, que foi de um grande filósofo espanhol, que foi o Ortega y Gasset, quando ele disse que querer recomeçar tudo de novo é rebaixar o homem e plagiar o orangotango. E nós não podemos continuar a plagiar orangotangos. Quer dizer, chega-se, recomeça tudo outra vez, não pode ser. Eu acho que isso é fulcral e acredito sinceramente que não vamos por aí. Depois, o Daniel também perguntou sobre os centros de dados e a energia. A energia é fascinante porque está sempre a mudar. Aliás, se calhar não há aqui tempo, mas eu podia contar aqui a história que eu acho extraordinária, que faz parte da história da energia. Em 1900 houve uma aposta nas ruas de Nova Iorque, entre duas grandes figuras que marcaram a matriz energética mundial no século XX. Uma dizia que a fonte de energia ia ser a eletricidade e outra dizia que era o petróleo com base em motores de combustão interna. Um era o Thomas Edison, o outro era o Henry Ford. E o que é que acontecia? Em 1900, a gente às vezes está aqui com uma atmosfera às vezes sombria, com estas preocupações todas. Em 1900, a atmosfera que existia nas cidades do mundo era absolutamente sombria. Porquê? Porque o sistema de transporte eram carruagens puxadas a cavalos. Havia 300 mil cavalos, 100 mil cavalos em Nova Iorque. Os excrementos dos animais, o estrume, a pestilência, as doenças eram letais. E as pessoas estavam convencidas que vamos ter que acabar com as cidades.
E houve um congresso de planeamento urbano, o primeiro no mundo, em 1896 em Nova Iorque, terminou 2 dias depois, não havia solução. E o que é que acontece? Nos primeiros anos do século XX, os motores de combustão interna começaram a tomar conta das cidades. Foi a grande inovação, foram saudados como salvadores do ambiente das cidades. E nós tivemos um século em que o motor de combustão interna, depois a eletricidade, o computador, enfim, o laser, o telefone, todas estas tecnologias tiveram um impacto extraordinário na produtividade dos fatores de produção. E eu acho que hoje estamos a viver uma situação similar. Há muitos aspectos sombrios, há muitos riscos, mas atenção, há um grande analista de geopolítica, o Paulo conhece com certeza, que é o Hans Morgenthau. O Hans Morgenthau diz que a realidade política está cheia de contingências e irracionalidades sistemáticas. E nós vemos isso na geopolítica mundial. O Paulo apresentou aqui muito bem tudo o que se passa. Mas quando olha para a tecnologia, as racionalidades são sistemáticas. E a aplicação das tecnologias são sistemáticas. E quando isso contamina o tecido produtivo, e é por isso que eu defendo, e também encontro o António Ramalho, o grande choque de produtividade que nós temos em Portugal, e esta indústria tem que ter aí um papel fundamental no diálogo com as autoridades, é convencer que temos que disseminar as tecnologias digitais em todo o sistema produtivo e fazer isso com incentivos fiscais, com benefícios, porque isso pode ser transcendente. Eu pego nas suas palavras porque é isso que a gente tem andado a fazer e andamos um bocadinho a pregar, como é que diz, no deserto. Desculpe lá, mas teve hoje o seu Secretário de Estado. Ora bem, ótimo. Muito inteligente, a sua abordagem abriu a porta, pelo menos, para falar. Claro que sim. Entregámos uma proposta de Orçamento de Estado toda nesse sentido. E acreditamos... Uma proposta de orçamento. Peço desculpa. Uma alteração. Uma proposta de alterações ao orçamento. Sim, sim. Não era mais completa. Esta era boa, não é? Boa. Esta era boa. Mas é isso que temos tentado fazer nós e outras associações. O dilema da produtividade é um dilema que nos inquieta desde sempre, porque tem um denominador e um denominador. Sim. E nós temos que mexer ao mesmo tempo nas duas parcelas de uma forma virtuosa. Isso sempre foi difícil em Portugal. Nós que temos a eficiência energética como uma solução há muitos anos, quer nos edifícios, quer na indústria, quer na casa das pessoas, lembro-me de um governante me dizer: "Epá, Daniel, isso não, pá, então e o custo de propriedade das pessoas?" E estamos neste círculo vicioso, não é? Porque não podemos carregar no acelerador dos investimentos na eficiência energética dos edifícios e nas casas, nem obrigar a que haja fiscalizações e revisões sistemáticas. Tudo isso custa dinheiro. Portanto, temos que ir colmatando isto aos poucos e acreditamos, nós na AGEF, estamos a começar a acreditar na virtualidade dos ecossistemas relacionais como forma de resolver ou de responder à questão da dimensão. Porque reconhecemos completamente a questão da dimensão. Se atentarem no número bruto do estudo que o EY apresentou há bocado, a dimensão média daquele número maior é 1 milhão de euros de 7 pessoas. E o problema da escala é um problema complexo. São nanoempresas. E o problema da escala é um problema complexo. Portanto, como temos 2 minutos, eu deixo de fazer perguntas e peço apenas que cada um de vós, em 1 minuto cada, Diga. consiga, por favor, sintetizar. Ao contrário. Agora começa, se calhar, o professor. Sim, só 2 pontos. A questão da escala. A questão da escala das empresas é das coisas mais difíceis que nós temos para resolver, porque está ligado a um paradigma cultural que nós temos. Eu sou das pessoas que acredita que o povo português tem o minifúndio impregnado nos genes. E, portanto, eu lembro-me quando, na altura, identificamos este problema que estava no Governo e começamos a falar com o Banco de Fomento para desenvolver um projeto para os mergers e acquisitions, portanto, consolidação. Foi um projeto que não foi muito além, mas uma das grandes dificuldades é começar a explicar isso às empresas. E, portanto, nós temos que definir, espero que a nova direção do Banco de Fomento consiga fazer isso, redefinir o programa com incentivos para as empresas se agregarem. Porque se nós combatermos isolados e tivermos 96% de empresas que são microempresas, nanoempresas, menos de 10 trabalhadores, nós não vamos a sítio nenhum. Porque são as grandes empresas que são as alavancas no desenvolvimento da economia. E eu acho que isso é crucial. Em relação aos centros de dados, que não acabei a resposta, o mundo da energia está a desenvolver-se. E uma das questões que pode contribuir
para melhorar muito a eficiência dos sistemas energéticos é a inteligência artificial. E ela já está a ser aplicada, Eficiência é a por palavra-chave. exemplo, na China. Vocês reparem o percurso, o Paulo falou disto muito bem aqui da China. A China, além de tudo o que está a fazer, reparem que a China está a transformar-se no maior eletroestado do mundo. E a ordem energética mundial vai deixar de ser dominada pelos petroestados, que produzem petróleo e gás, para ser dominada pelos eletroestados. E eles estão a assenhorear-se dessa fileira. Pegaram nas ideias que nasceram da Europa e o que é que se passa? Eles venderam, no ano passado, 13 milhões de carros elétricos. É 2/3 dos carros que foram vendidos no mundo. 80% de baterias, 90% de painéis solares. E estão a aplicar todas estas tecnologias para melhorar a eficiência energética, para desenvolver novos sistemas e, atenção, já estão a trabalhar, como disse recentemente o Economist, com o Sul Global. Certo. E a fazer uma aliança com o Sul Global, a disseminar as suas tecnologias, enquanto nós e os Estados Unidos estamos aqui um bocado perdidos neste nevoeiro. Eu acredito que as eficiências vão aumentar muito. Os dados indicam que o consumo total de eletricidade no mundo em 2024 foi de 23.400 terawatt-hora e 5% desta energia, desta eletricidade, vai ser para os centros de dados. E nós temos que suportar isso. E os países, como disse o António, que têm penínsulas como nós, e as facilidades todas e o potencial, podem capitalizar perfeitamente este desenvolvimento e estar no centro de uma das novas fileiras económicas que é crucial para o futuro. Obrigado. Olha, eu para ser muito claro, Daniel, para terminar, só para dizer que eu estou bastante positivo por razões um bocadinho absurdas, que é, nós temos os soft skills para a situação dramática que se vive hoje em dia do problema geoestratégico. Somos um povo específico, porque tem 900 anos de história, com determinadas características próprias. Sabemos que a incerteza obriga, sobretudo, a improvisação. Mas quem melhor do que nós improvisa? Sabemos que o nearshoring só por si não vive, mas precisa de amigos. Quem, como nós, cria amigos em todo o lado. E, finalmente, vivemos hoje em dia num mundo global, onde as pessoas o que procuram é uma vida boa. Quem é que tem melhor país para uma vida boa? O único problema que nós queremos e que temos é que temos um X para investir. Eu deixo-me dizer que eu defendi sempre Portugal com a Troika nesta base, porque não tinha nenhum outro argumento. Ainda hoje me pagam jantares por sermos capazes de ter resolvido o problema da Troika com base em argumentos tão absurdos como eu próprio, que fui começando a convencer-me disto. Mas a verdade é que isto acontece. E estes soft skills só precisam de ser bem trabalhados com o hardware que temos que criar. E aí só peço um favor a todos vocês, porque vocês representam a logística do sistema elétrico. Quer queiram, quer não, vocês são a logística estrutural do sistema elétrico. É prioridade, foco e incentivos. Porque o nosso mal é não sabermos escolher as prioridades, o nosso mal é destruirmos o nosso foco e o nosso mal é termos medo dos incentivos. Exatamente. Se fizermos isso, não vamos fazer tudo, mas aquilo que fizermos, vamos fazer muito bem, porque temos os soft skills adequados para o momento presente. Se isto fosse tudo muito organizado e muito bem estruturado, os alemães batiam-nos nas calmas. Assim somos nós que damos cartas. Só duas notas. A primeira coisa, há uma palavrinha muito bonita, aliás, não é muito dinâmica, mas é muito bonita, que é a enorme vantagem que Portugal tem num mundo polarizado, num mundo inquietante, num mundo com poucas organizações internacionais eficientes, com muita instabilidade e imprevisibilidade. Portugal oferece sossego. Digam-me se conseguem imaginar Espanha como um Estado-nação unido. A gente sabe lá o que é o futuro. Digam-me se acham que o problema da França não vai demorar muito tempo a resolver. Digam-me se acham que os alemães ocidentais estão dispostos a pagar sistematicamente os delírios ideológicos da Alemanha de Leste, que só gosta de nazis ou de comunistas. Não se esqueçam do que custou a paridade do marco. Digam-me se o Reino Unido vai continuar unido ou se a Escócia se vai fartar dos ingleses e não quer ficar fora da Europa. E poderíamos continuar. Portugal oferece. Eu bem sei que estamos polarizados, que há gritaria, que a discussão às vezes está completamente idiotizada, mas nós oferecemos um sossego e uma estabilidade institucionais que, aliás, provam pela quantidade de orçamentos aprovados que temos, enquanto a Espanha vai para o 4º ano sem orçamento.
A França, para ter ou tem orçamento ou tem primeiro-ministro. E a Alemanha, o ano passado, não teve orçamento. Portanto, olhem para o lado bom. O único e último desejo que eu tenho, ninguém falou aqui, falámos de outra maneira, mas eu outro dia ouvi uma demonstração interessante no Fórum da Competitividade, segundo o qual estão pendentes de aprovação 100 mil milhões de euros de investimento. Muitos passam pela cadeia onde este setor é absolutamente relevante. Onde nós temos que ter ganhos de eficiência e não podemos perder valor nessa matéria é na redução da burocracia, não é só no aumento da produtividade. É encontrar uma fórmula que obrigue quem tem que aprovar os investimentos a aprovar mais depressa. Ou a desaprovar. O pior de tudo é um vento de gaveta. Dito isto, é um país maravilhoso para viver. Sabes que a única coisa que eu tenho pânico quando um investidor estrangeiro vem e tem que comprar. Eu acho que esta mesa redonda dava pano para mangas. Podíamos ficar aqui uma eternidade, mas infelizmente temos que avançar. Chegámos agora a um momento simbólico, a apresentação do livro dos 50 anos da AGEF, uma publicação que registra o percurso da associação e do setor e que projeta as próximas décadas de transformação. Vamos então ver um curto vídeo. E para encerrar esta tarde, praticamente noite, chamo novamente ao palco o Presidente da AGEF, Nuno Lameiras. Obrigado, Marco. Muito bem, boa noite. Eu vou-me recusar a dizer que estamos atrasados, porque se há coisa que aprendemos hoje é que a indústria eletrodigital está muito a tempo, é muito pontual em relação àquilo que é a nossa conjuntura, àquilo que são os grandes desafios no nosso tempo. Portanto, vou começar desculpando-me com outra dificuldade, quer dizer alguma coisa depois deste painel brilhante, a que agradeço mais uma vez a participação de todos. Eu queria vos dizer que, de qualquer forma, serei breve e serei breve, sobretudo, porque estou, enfim, com o coração cheio, como se costuma dizer. De facto, esta celebração é uma celebração que honra aquilo que é o ADN da AGEF e, portanto, eu tenho que vos dizer que dificilmente encontraria outra forma de celebrar estes primeiros 50 anos melhor do que a forma que encontramos hoje para o fazer. Fizemos da AGEF, como habitualmente fazemos, um ponto de encontro, um ponto de reflexão, um ponto privilegiado de observação sobre aquilo que é a dinâmica da nossa indústria, mas fazendo não de uma forma endogâmica, fechado entre nós, aberto àquilo que são os nossos principais parceiros, as entidades, as autoridades, mas também convidados que nos ajudam a pensar o futuro do nosso setor, da nossa indústria e, por consequência, pela relevância que tem, o futuro do nosso país. E é por isso que eu retomo, por onde comecei, no discurso de abertura, contrariando um pouco aquilo que é o ADN português, como disse,
houve aqui uma nota de otimismo, de flagrante otimismo, contrasta com o nosso tradicional pessimismo. E se ao contrário da AGEF, cujo ADN não muda, nós também já aprendemos que o ADN em Portugal pode mudar. Nós éramos no século XV um país de aventureiros, hoje, como aprendemos pelo Dr. António Ramalho, enfim, bem sabemos, somos sobretudo um país de pessoas avessas ao risco. E é certo que nós somos descendentes daqueles que não foram, dos que ficaram cá, se calhar é essa a explicação, mas a verdade é que nós mudámos, nesse caso, não necessariamente pela positiva, mas temos motivos, penso eu, para mudarmos pela positiva, fundando o nosso olhar para o futuro em torno do otimismo. E é um otimismo que sai reforçado com aquilo que hoje aqui abordamos. Há uma convergência muito clara entre aquilo que são os grandes desafios dos nossos tempos, as transições digitais, a energética, a climática, a industrial, e aquilo que são as propostas de soluções, de respostas, instrumentos que a nossa indústria eletrodigital pode oferecer. E este é um desafio global, é um desafio europeu, mas é também, e tem condições para ser de forma muito expressiva, um desafio português. Depois, porque estou otimista, temos razões para estar otimistas, porque há uma centralidade nova em Portugal, como vimos. Portugal tem uma nova centralidade energética, digital, já falei sobre isso no início, e portanto há um papel novo que Portugal pode ocupar. Não será, como conversávamos durante o coffee break, não será um novo império do meio, mas de facto voltou a estar no centro da geoestratégia, da geopolítica e da geoenergia mundial. Depois também vimos aqui, pela presença do Governo, através do seu Estado da Digitalização, que há uma mobilização do Estado, há uma motivação do Estado para modernizar, para acolher aquilo que são os desafios que o país precisa, mas que nós, indústria eletrodigital, podemos oferecer. E, finalmente, a última nota de otimismo assenta na AGEF. A AGEF, o professor Costa Silva falava da infraestrutura invisível. Ora, uma das missões que a AGEF tem desempenhado ao longo destes 50 anos é tornar visível esta face, esta infraestrutura tão essencial, mas que só sendo visível, por um lado, consegue encontrar-se, consegue discutir, consegue pensar em conjunto e, ao mesmo tempo, consegue ultrapassar as fronteiras do seu próprio setor. Também comecei por dizer no discurso de abertura que nós temos este duplo poder transformador. Somos uma indústria que tem capacidade para atrair e fixar investimento de alto valor acrescentado, mas somos simultaneamente uma indústria que habilita todos os outros setores a competirem melhor. E nós só poderemos fazer isso quando nós conseguirmos, de forma mais eficiente do que temos feito até agora, extravasar as fronteiras do nosso setor e passarmos esta mensagem de que nós estamos aqui ao serviço da modernização e do desenvolvimento económico do nosso país. Termino dizendo que estes 50 anos não são como se calhar seriam, enfim, não vou transformar isto numa sessão de psicanálise, não são uma crise de meia-idade. Estes 50 anos da AGEF são 50 anos à escala chinesa, são 50 anos que são apenas o início. O mundo que temos pela frente é um mundo novo, mas é um mundo em que há uma coincidência entre aquilo que nós fazemos, o nosso propósito e aquilo que o país, concretamente, precisa. E, portanto, eu convocava-vos a todos, associados, parceiros, autoridades com quem nos relacionamos no dia-a-dia, na construção das políticas públicas, poder político, convidados que se juntam a nós ao longo desta história da AGEF, convocava-vos a todos para a próxima jornada, para a jornada dos próximos 25 anos, que, como vimos no estudo da UI, são 25 anos muito desafiantes, certamente, mas com um foco estratégico e com um propósito muito claro. Portanto, convido-vos a todos para entrarem connosco naquilo que já é o nosso mantra, na afirmação de que o presente é de facto eletrodigital, mas acreditem, com a ajuda de todos, com a construção de todos, como eu disse, o futuro não se constrói sozinho, o futuro vai ser ainda mais eletrodigital. Muito obrigado e um bom jantar para todos. Agora sim, chegamos ao fim e a AGEF celebra uma história de 50 anos com os olhos postos no futuro, um futuro mais digital, mais sustentável e tecnologicamente mais exigente. Muito obrigada a todos pela vossa presença. Eu convido-vos agora a seguirem para o jantar comemorativo que vai ter lugar na sala Vitorino Mésio, no piso inferior. Boa noite.
A Operação Projeto Eletrodigital 4.0, Qualificação, Capacitação e Inovação para a Competitividade, foi apoiada pelo Programa Regional de Lisboa 2030, pelo Portugal 2030 e pela União Europeia, os fundos europeus mais próximos de si.